matriz 2 por 2 é exatamente isso. Então, se tu tens uma matriz quadrada, né, tu podes fazer o determinante. No caso da 2 por 2, então é só multiplicares a diagonal principal e subtrair isso com a resposta da multiplicação da diagonal secundária. Então, vai ficar simplesmente 2 vezes menos 3, que é menos 6, menos o que tiver ali dentro da diagonal secundária, que vai ser 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 6, menos 4, significa que o determinante é menos 10. Tranquilo quando é 2 por 2, né? Sim. Daí ele Agora, pede também da matriz B. Vamos ver. A matriz B é uma matriz 3 por 2. E aí, como é que faz o determinante dessa? uh, quem é. Ei. Pô, isso aqui já me complica um bocadinho. Não, essa aí é mais fácil ainda, porque o negócio é o Aí, é? seguinte: como a matriz não é quadrada, não há determinante. Pronto, não tem como. Pois é. Precisa ter a mesma quantidade de linhas e de colunas para poder fazer o determinante, senão não vai. Daí, Então, agradeça se aparecer uma dessa. então não é possível. Não é possível, muito bem. Ok. Agora, na F, nós voltamos a ter uma matriz quadrada. Ele pede, né, qual é o determinante da F. Mas, como a F é uma matriz 3 por 3, não vai ser igual a este aqui. Porém, vai ser parecido. Eu acho que eles chamam isso de método de Laplace. É o seguinte, você copia as duas primeiras colunas e cola do lado da matriz. Yeah, sim. Um jeito, existem outros, mas eu considero esse o jeito mais rápido. Quando tu não Ah, tens a parte vetorial ali em cima, como num produto vetorial, por exemplo. Nesse caso, que é só fazer o determinante, faças desse jeito que vai ser o mais rápido, né? Que tu até reparas um monte de zeros acontecendo aqui, né? sim. Isso é a regra de Kramer, não? Ah, Kramer, eu sempre misturo os nomes. O primeiro é zero, o segundo também é zero. Sim. Porque zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Aqui já não é mais zero. 2 vezes um dá 2 vezes menos um menos 2. Agora menos. 2 vezes zero, zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Portanto, o determinante deu simplesmente menos 2, certo? Uhum. Então, utilizas aí a regra de Kramer, vai dar tudo certo. Então, no Hum, princípio, decorando essas regras, está tudo bem. Vamos ver o próximo. é Ele mais quer a fácil do do que eu G. pensava. Olha, ele quer a do G, né? Eu acho que é uma boa forma de tu treinar, hein? Não Eu percebi? pensei que ele ia pedir do J. Eu acho que seria legal tu fazeres aqui o determinante do G. Ok, então. Ah, Será que ele nunca vai pedir um de uma matriz 4 por 4? É bem legal resolver esse tipo de determinante aqui. ah, eu acho que não. Nas provas, ele não, o professor não põe nada além do. Epá, por acaso eu não presto muita atenção, sinceramente, mas pronto. Tudo bem. Ah, Se aparecer, ó, eu vou te dar a dica. Se aparecer o determinante de uma matriz 4 por 4, tu sim. vai precisar triangular ela, ou seja, abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal Sim. principal, é só tu deixar tudo zero. Como já está tudo zero aqui, a única coisa que tu vai precisar é fazer o traço, que é basicamente a multiplicação dos termos da diagonal principal. Então o determinante vai ser 4 vezes 1 vezes 3 vezes menos 2. Isso se a matriz estiver cheia de zeros. Isso. Ok. Se ela não tiver, tu vai ter que induzir esses zeros, né? Fazendo o escalonamento. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui é só tu fazeres a Uhum. multiplicação mesmo. Então aqui no G é como se fosse o exercício anterior. Exatamente. Vou ter que copiar as primeiras duas colunas para fora. Isso. Fazendo, então ponho 0, 0, menos 1, 0, 3. E aqui faço as linhas. Então, 3 vezes 0 vezes menos 7 dá 0. Pronto.
Depois é menos 1 vezes 4 vezes 1. It's probably 4, I guess. Bom, ok. Menos 4. E depois 4 vezes 0 dá 0. Depois é. Wait, is this correct? Esse 3 dá 0. Ah, faltou de cima. Então vai dar 0. Isso dá 0 também. 7 vezes. Esse caso não foi tão simples quanto o meu, porque não tem tantos zeros, né? Yeah. É normal. É um bocadinho confuso. Muitos zeros aqui. Menos 7. Será a resposta menos 4? Não sei, vamos ver. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Então, 0, 0, Uhum. 0, menos. Menos 4. Opa, tinha um aqui também. 0 e 0. Menos com menos mais, tá? Então a resposta tem que ser mais 4. Ah, ok. Por isso que eu coloco o azul dentro do parênteses. Porque é menos todas as azuis, entendeu? Então tu faz a conta normal das diagonais secundárias aqui, das azuis, e tomas cuidado com o sinal, né? É menos 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 com. 4 dá mais 4, né? Ah, ok, sim. Alguma dúvida? Não, não. Daqui não. Então tá bom. Agora, quando chega às matrizes ahm, triangulares, superiores e inferiores, já complica para mim. Qual a questão que ele tá a pedir isso? Eu acho que aí, em particular, não há nenhuma. Mas é uma dúvida no geral Isso do de tema. fato não é a coisa mais simples do mundo mesmo, é meio chato fazer. Vamos pegar, por exemplo, a matriz F para fazer. O que seria uma Ok. matriz triangular? Como eu já falei, uma matriz triangular é aquela onde todos os termos abaixo ou acima de uma diagonal é zero, né? Então, por exemplo, a triangular inferior aqui, todo mundo zero na parte de baixo, e a Uhum. inferior, e a superior aqui seria todo mundo zero na parte de cima, né? Como é que a gente vai fazer isso, então? Bem, tem muitas formas de fazer aqui, mas a ideia é o escalonamento. Então, tu tens que operar as linhas e as colunas para escalonar a tua matriz, tá bom? Sim. Como é que a gente pode fazer isso, né? O processo de escalonamento te permite algumas operações. Primeiro, trocar linhas de lugar. Tu pode trocar as linhas de lugar, tu pode, por exemplo, pegar a primeira linha e colocar no lugar da terceira, tá bom? Ok. Pode fazer essas trocas. Outra troca, tu pode somar e subtrair linhas, ou múltiplos das linhas. Então, tu poderia dizer que a nova linha 2 vai ser a própria linha 2 menos 3 vezes a linha 3, se tu quiser. Ou seja, pode somar e subtrair linhas que estão na matriz, né? Sim. Portanto, tu tem algumas operações que você pode fazer para triangular ela. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu olhei para essa matriz e já percebi que seria legal colocar essa linha 2 no lugar da linha 1. E por sua vez a linha 1 no lugar da linha 3.
trocando elas de lugar porque eu achei mais apropriado fazer essa troca. Me parece bom. Tá bom? Uhum. Agora, por que que isso é bom? Porque com essa organização, todo mundo ficou zero aqui já. Sim. Agora só falta eu transformar esse e pronto, tu vai ter uma matriz triangular, né? Bem, como é que eu posso fazer agora? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, tá? Para explicar o que eu fiz em cada passo. Uma Que eu questão, diga. se eu tiver, tipo, numa prova, eu posso, tipo, fazer a matriz original e ao lado escrever da forma como Samuel fez, tipo, trocar as linhas e começou a calcular. Tu tem que explicar isso pro teu professor. Escreve Ah, assim, troquei as linhas de lugar, que nem eu fiz. Senão ele vai olhar, tá, ele escreveu errado, o que que ele fez aqui? Tu tem que explicar o que tu fez. E agora, como a ideia é triangular, é deixar todo mundo zero, né? Falta só esse cara. Então, como é que eu vou fazer? Operação com somas e subtrações de linha. Eu vou dizer, o que eu quero mudar é um termo da linha 2, certo? Então eu vou dizer o uhum. seguinte, que a linha 2 vai ser a própria linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Por quê? Porque se eu diminuir 3 vezes a linha 1, eu vou diminuir esse aqui 3 vezes desse, esse aqui 3 vezes desse, esse aqui 3 vezes desse. Ok? A operação é sempre subtrair, né? Pelo menos foi o que eu fiz aqui, subtrair a linha 1 da linha 2. Ok? Então, o que, que vai acontecer? Tudo, tirando a linha 2, continua igual. Portanto, eu vou apagar a linha 2, só porque o resto é igual. Tranquilo? Uhum. E agora, então, a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. 3 menos 3 vezes 1. Ou seja, 3 menos 3, 0. Concorda comigo? Foi, não percebi, 3 vezes 1? Não, cara. Ó, essa é a linha 2. Sim. Esse é o primeiro termo da linha 2, número 3. Como eu vou fazer a linha 2 menos 3 vezes a linha 1? 3 menos 3 vezes 1. Ah, Quanto que é 3 menos 3 vezes 1? É 3 menos 3, né? Que dá 0. sim, sim. Então, por isso que deu 0 ali. Eu já construí essa equação para isso. Para que zere esse cara aqui. Só que eu vou ter que fazer o mesmo com os outros termos, né? Então, Uhum. menos 1, menos 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, então vai ficar menos 1. É menos 1, menos 3 vezes 0. E agora o último termo é o 4, então é 4 menos 3 vezes menos 1. Então 4 menos com menos mais, 4 mais 3, 7. Pronto. Então a linha 2 menos 3 vezes a linha 1 fica desse jeito. Ok. Ok? Então tá bom. Veja que é matemática básica, mas é meio confuso às vezes se tu não fizer com atenção, né? Portanto, tá aqui e agora, se tu perceber, tá triangulada. Sim. Essa é uma forma de triangular a matriz. Agora, é a única forma? Não. Tu poderia ter triangulado em cima se tu quisesse. Ok? Sim. Mas eu quis embaixo, porque eu acho mais fácil. Acho mais simples, eu tô mais acostumado. Então, que tal tu tentares agora? Porque a Pode matriz ser. G é bem fácil de triangular também, olha só. Se tu fizeres. Eu vou deixar um zoom menor aqui. Se tu fizeres a troca certa de linha no começo, ela vai facilitar Hum, bastante. eu podia trocar a linha 2 com a linha 3 Perfeito, era isso mesmo que eu estava pensando. depois resolver. Ah, ok. Então, vou trocar já. Então, menos 3 menos 4 0 0 4. Então, agora só tenho que fazer a subtração das linhas. A princípio, sim. Lembra que o teu foco, acredito que é o mesmo que o meu,
É deixar todo mundo aqui zero, né? Pelo Uhum. que eu entendi, só precisa transformar o 3 agora em zero, né? Esse que ficou Sim. aqui nesse lugar. Então é só tu pensares a mesma coisa que eu pensei ali a princípio. A mesma fórmula dá para ser aplicada aqui? É a mesma coisa. O que vai mudar são Ah, os números. Que no meu caso, os números são diferentes dos teus, né? ok. Ups. Ahn, eu 3 menos 1 3 vezes. É isso? Então seria Não sei, 3 não tô menos. vendo, mas termina aí e me manda. Quando tu terminares, manda uma foto. Então, para a segunda linha, eu recebi 0, menos 1 e 6. Tu fez que a linha 2 seria igual a linha 2 menos 3 vezes a linha 1 também? Sim, Perfeito, era isso mesmo. E parece que é isso. Parece que é isso. Então tu ficou com uma matriz triangular, né? sim, sim. Ah, yeah, pois. Isso aí, Só só não tem zeros substituí. agora ali na parte de baixo. Tá aqui em cima. Ah, Yeah. então tá bom. Hum. Mas isso, essa parte da fórmula da linha 2 igual a linha 2 menos 3, isso eu tenho que testar até encontrar uma certa. Não, tu tem que olhar e verificar que é o que vai acontecer. A única forma de tu zerar o 3 seria fazer menos 3 vezes a linha 1, que é onde tem o número 1 em cima. Não tem outro jeito. Não Sim. tem outro jeito de tu desaparecer com o 3. Tem que dar uma pensada. Ó, se eu fizer isso e subtrair, vai ficar triangular. Tem que pensar, não é uma fórmula decorada, entendeu? Cada Sim. situação é diferente. Tem que analisar cada situação. Aqui deu a calhar de ser igual. Mas poderia ter outro número ali, daí teria que multiplicar por 4, ou subtrair, ou somar alguma outra linha, né? Sim. Então é sempre uma análise. Ok? Ok. Muito bem, o que mais temos? Ahn, daqui. Deixa eu determinar se eu sei fazer. Mas o que? Aqui em cima na ficha. Só um momento. Aqui nos primeiros exercícios, tem. No exercício 1, tem alíneas que não são possíveis.
que eu uma vez fiz e depois no dia seguinte mostrei ao colega e o colega disse que estava errado. Então fiquei um coche confuso na forma de fazer. Quando eu tenho que, por exemplo, multiplicar A e B ou A e C, que não é difícil, mas acho que a minha forma de fazer é que não é certa. Qual questão? Um, A questão um daquela ficha, sim, que é somar e multiplicar matrizes, isso? sim, sim. Não é para ser a coisa mais difícil do mundo, né? Qual questão em específico ali é? Que tem da A Eh, até a E, né? Qual? eu tinha feito A e B, por exemplo. Não, mas A e B é só somar, né, cara? Não tem, Não, não tem tem nem o que eu outra. explicar ali. A vezes B. Ah, tá. A vezes B. A questão C, Sim, então, no caso. Entendi. sim. Fazer a Tipo, segundo, multiplicação já é um pouco mais difícil mesmo. segundo as respostas que o professor deu, a linha B não é possível. Fazer a conta B, de fato, A mais B não é possível. Sim, Para tu poder somar matrizes, elas têm que ter a mesma ordem, ser do mesmo tamanho, ou seja, a mesma quantidade de linhas e de colunas. Essa aqui tem 2 linhas e 3 colunas, essa tem 3 linhas e 2 colunas, então não dá para somar elas. tem que ter a mesma dimensão. Ignore dimensão, pensa na quantidade de linhas e colunas, tá? Se não Uhum. for igual, tu não pode somar. Mas tu pode multiplicar elas. Multiplicar você pode. Por quê? Porque multiplicação tu tem que seguir uma regra só. Tu tens que identificar aquilo que eu acabei de falar. Quantas linhas e quantas colunas tem aqui? Tem 2 linhas e 3 colunas. E essa aqui, Ah, essa matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Para que tu possas multiplicar duas matrizes, é necessário que a quantidade de colunas da primeira seja igual à de linhas da segunda. uhum. Como é igual, a gente pode continuar. Perceba que pode ser que não aconteça às vezes. Ou pode ser que, dependendo, não dê para fazer A vezes B, mas daria para fazer B vezes A, né? As matrizes têm essas situações diferentes. E como é que vai ser a resposta? A resposta vai ser a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. A tua resposta vai ser uma matriz 2 por 2, tá bom? Então, avaliando esses números, né, a quantidade de linhas e colunas, você verifica se você pode somar e verifica qual vai ser o tamanho da resposta. Então, como vai ser uma matriz 2 por 2, eu já vou deixar o tamanho de uma 2 por 2 aqui. Claro que eu deixei grande porque vai ter um monte de soma. Sim. Agora, como é que a gente faz essa conta? Primeiro termo, pega a primeira linha, 1, e multiplica pela primeira coluna. Então vai ficar 2. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Então, enquanto tu tiver dificuldade de fazer essas coisas, não se apressa, né? Vai devagar mesmo. Uhum. Que nem eu faço, colorido aqui. Agora, a primeira linha com a segunda coluna, para eu ter o segundo termo da primeira, o termo da segunda coluna, primeira linha. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, os termos do meio. Primeira linha, segunda coluna, os terceiros termos. Pronto. E agora, como a gente já fez a primeira linha multiplicada pelas duas colunas, a gente faz o mesmo aqui para baixo. Então, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, Ah, coluna. Segunda linha, primeira coluna. E, finalmente, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, no termo do meio. Segunda linha, segunda coluna, último termo. Perceba que fazendo colorido assim, eu percebo que é assimetria, né? sim. 3 vermelho, 3 vinho. Aqui também. Então eu posso ter certeza que eu fiz a conta com todos os termos que eu deveria ter feito. Acabou não faltando Uhum. nada aqui. Então eu sei que tá no caminho de estar certo. Daí a hora que eu somo, fica 2, 9, menos 2, 2. Pronto. Essa é a multiplicação, essa é a matriz A vezes B. Como previsto, seria uma Sim. matriz 2 por 2.
Eu ficava confuso porque o professor tinha um método que era A11, A12, A21, A22. Isso deixava-me confuso. Não sei Foi porquê, a mas mesma coisa deixava-me que eu fiz, confuso. né? O problema é que isso é meio confuso mesmo. Eu expliquei de uma Sim, forma mais clara, né? Pois é, sim, só me explicou com palavras, assim isso. Os dizendo. professores querem botar um código ali que funcionaria muito bem no computador, por exemplo. Tanto é que matrizes são rapidamente feitas no computador se tu colocas esses códigos, né? Mas como a gente é ser Sim, humano, é melhor entender a prática, aqui a lógica da prática. ok. Ok. E que mais? Eu acho que seria tudo das matrizes. Ah, que bom. Seria bom tu tentares fazer uma matriz 2x2, né? Só para ver se tu entendeu bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou Sim, salvar esse pode ser. arquivo, vou te enviar esse arquivo. Bem, eu vou enviar, mas eu vou deixar ele aparecendo aqui também. Então, deixa eu enviar. Pronto. E vou colocar uma matriz 2x2 por outra 2x2 também. Então, vamos ver se tu pegou o jeito. Eu vou querer que tu faças 1, 2, 3, 4 vezes a matriz 5, 6, 7, 8. Ok? Uhum. Como tu pode perceber, a quantidade de colunas da primeira é igual a de linhas da segunda. Quando é quadrada, assim, sempre vai funcionar a multiplicação. E a resposta também vai ser uma matriz 2x2. Sim. Agora tu já sabes, primeira linha com primeira coluna, depois primeira linha com segunda coluna, segunda linha primeira coluna, segunda linha segunda coluna, tá bom? Não sei se tu pode usar também lápis de cor, coisas assim, talvez ajude. Sim. Quando fizeres, me fala quanto ficou, me manda uma foto, se surge dúvida, fala, tá? Tá bem. Então deu 5, 12. Então seria. Seria 5 na primeira. 5 e 12 Não, na não primeira seria 5 na linha. primeira. Não seria. Não? Porque o primeiro termo, como eu mostrei para ti ali, ó, para tu ver como essa lógica precisa ter atenção. É esse vezes esse mais esse vezes esse. Eu não fiz aqui, ó, esse Ah, vezes esse mais esse vezes esse mais esse vezes esse. No teu caso é mais simples, né? A soma, tem que então, pôr essas somas ali, né, em cada termo. então seria 1 vezes 5 mais. Mais 2 vezes 7, isso aí. O primeiro termo. Daí continua. Pois é, sim. Ok. Então, deixa eu só fazer aqui de novo.
Uma pergunta. Fizemos 1 vezes 5 mais 2 vezes 7. Agora será 1 vezes 6 mais 2, 8. 1 vezes 6 mais 2 vezes 6 também? 1 vezes 6 mais 2 vezes 8, né? Ok. Depois seria a de baixo 3 vezes 5 mais 4 vezes. Oh, oh! É isso aí. Tem que manter a simetria das cores aí, olha só. Que nem o meu, tudo coloridinho. É fácil se perder nisso, tá? Não se preocupa. Por isso que tem que se fazer com bastante atenção aí. Se puder circular, ajuda muito. Que daí, se tu tiver círculos a mais em algum lugar, tu vai perceber alguma coisa tá errada. Sim. Ok. Quando chegares na resposta, me fala, tá? Uhum. Aqui eh, no 3 seria 3 vezes 6 nesse caso? Se tu queres pegar o último termo da matriz da resposta, sim, vai ser 3 vezes 6 mais 4 vezes 8. Ok. Só para o último. É, para o último é isso. Aham. Então, isso aqui seria 3. Hum.
Será que a matriz seria 19, 21, 43, 44? Vamos ver. 5 mais 14. 6 mais 16. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 8, 32. Agora tem que fazer essa soma aí, né? Percebeu que Uhum. tá tudo simétrico as cores? Tudo certinho. Então, 5 mais 4, 19. 6 mais 16, 22. 15 mais 18, 33. Não, 43. E aqui é 50. Chegou a mais ou menos isso? Ah, sim, só errei no 22 e no 50. É, tu tá errando a segunda coluna, então. Cuidado com isso. Sim, Tens que pegar as linhas e multiplicar pelas. Quando tu multiplicares pela segunda coluna, é que tu vai ter os termos da segunda coluna da tua matriz resposta. Então, tomas mais atenção nisso, tá? Acho que é isso, cara. Poxa, foi bem produtivo hoje. Então, sim, recapitulando, né? Quando tu quiseres determinante, copia as colunas e multiplica as diagonais, subtrai a diagonal sim, secundária. Quando tu tiveres multiplicação, primeiro verifica se tu podes multiplicar e depois soma os termos, né, das linhas e das colunas, ok? sim. Então tá bom. Acho que tá show de bola. Aprendeu bastante. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom, Danilo? Como que é a tua prova? Quarta-feira. Eita. Qualquer coisa, amanhã eu tenho mais horários livres, tá? Sim. Se tiveres qualquer dúvida, é só me chamar. Tchau, obrigado. Nada. Obrigado, eu.